Fala, meu povo! Voltamos para dar sequência à nossa série sobre os itens mais importantes de redação. Você já sabe que nós estamos falando sobre um gênero textual específico, que é a dissertação. Neste vídeo 2, o segundo vídeo da nossa série, eu, professora Eliane Budke, vou apresentar para vocês aquela proposta com tópicos que é típica de quem? Da banca CESP. Ariane, como é que eu organizo a minha redação quando a proposta é com tópicos? Vem, vamos conferir a possibilidade de organização? Vamos lá! Peguei aqui para vocês um modelo de prova, um modelo bem recente, que foi da prova aplicada pelo CESP ou pela Sebrasp, né? Pela banca Sebrasp ou pelo CESP, para o cargo de agente do DEPEN. Então, é comum da banca CESP fazer essa estrutura de prova discursiva, que é a mesma coisa aqui, redação, tá, meus queridos? É a mesma coisa. Ela deixa as informações de quanto vale, de que ela tem que ser feita no texto definitivo e vem com os textos motivadores. A banca CESP, ela não tem um padrão realmente da quantidade de textos motivadores. Para essa prova, ela trouxe esse texto aqui, mediano. Depois ela trouxe esse texto aqui, que é parte da LEP, que é a Lei de Execução Penal, que apresenta vários artigos em relação ao tema. E depois já vem o enunciado da proposta e o tema. Então, 2 textos motivadores. Agora, o que é importante? É nós analisarmos justamente essa estruturação que o CESP normalmente faz da proposta em tópico. Nós já vimos no primeiro vídeo da nossa série que o gênero mais cobrado é a dissertação argumentativa, e naquelas apresentações de propostas em que eu fiz o levantamento para vocês, todas as vezes o tema aparecia somente centralizado, não especificava sobre o que você deveria falar do tema. Agora, quando o CESP organiza a proposta assim, em tópicos, ele está direcionando-os sobre o que ele quer que esteja escrito. Está especificado. Você deve falar disso, disso e disso. Então, é muito importante você seguir esse roteiro que a banca apresenta para vocês, porque já é um direcionamento para o seu texto, tá bem? Então, naquele caso dos primeiros lá, do primeiro vídeo da nossa série, era tema centralizado, você podia fazer o levantamento do argumento que você quisesse abordar sobre, desde que conseguisse fundamentar esse argumento. Agora, na banca CESP, não, você tem um direcionar da sua argumentação dentro da proposta. Que direcionar é esse e como vem direcionado, Ariane? Nesse caso da proposta do DEPEN para o cargo de agente, veio assim, ó. Considerando que os fragmentos do texto precedente têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Nesse caso, quando vem com tópicos, o texto ele é mais para expositivo do que para argumentativo. Então, você não tem a necessidade de apresentar tese. Por quê? Porque você tem que abordar os tópicos que foram apresentados. Então, é mais dissertar sobre, é fundamentar aqueles tópicos. Daí, o tema aqui era o seguinte: a educação como caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade no Brasil. Olha, um tema bastante específico da área de segurança pública, que é mais uma característica da banca CESP. Quando ela organiza provas para a área, né, para a carreira policial, quase sempre os temas são voltados para a área da segurança pública. A banca CESP tem essa característica. Conforme a área do concurso que ela organiza, ela tem a tendência de pedir tema relacionado com a área do concurso. E aqui não foi diferente. Então, educação como caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade. Daí, preste atenção agora no roteiro do seu texto. Isso aqui é o GPS que a banca dá para vocês. Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir. Primeiro ponto: discorra sobre a relação entre classe social e o nível de escolaridade das mulheres privadas de liberdade. Valor 6 pontos. Lembrem que quanto que vale essa redação? Ela tem até 20 pontos, dos quais um é para a questão da legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafo. Então, a questão da estética do texto e organização das ideias em um texto estruturado. Então, o valor é 20. Para a abordagem do primeiro ponto, que é a relação entre classe social e nível de escolaridade, nós temos 6 pontos.
Segundo ponto, segundo tópico, tá? Vamos deixar aqui dito, escrito para vocês, bem bonitinho, tópicos para vocês lembrarem, tá? Que é a mesma coisa que as coordenadas. Discuta com base no trecho reproduzido da Lei de Execução Penal os desafios relacionados à garantia do acesso pleno à educação a mulheres privadas de liberdade. Valor 6,5. E depois sugira medidas para garantia do acesso pleno à educação nas penitenciárias como caminho para favorecer a ressocialização de mulheres que já foram privadas de liberdade. Ou seja, quer proposta de intervenção. Por medidas é a mesma coisa que proposta de intervenção, solução para o pleno acesso à educação. Ou seja, agora não tem pleno acesso. O que nós devemos fazer para que ocorra o pleno acesso à educação nas penitenciárias como esse caminho para favorecer a ressocialização das mulheres que estão presas. 6,5. Ou seja, se você não abordar um desses pontos aqui na sua redação, você já não tem uma dessas notas. Você deve abordar. Somando, gente, aqui dá 13, 13 mais 6, 19. Então, são 19 pontos nesta proposta, porque varia, tá? Varia de concurso para concurso. São 19 pontos para o conteúdo e 1 ponto para a questão da estética. Agora, quantas linhas são disponibilizadas? Quantas linhas são disponibilizadas para essa construção? A mesma quantidade que é normalmente para qualquer concurso. 30 linhas. Você precisará usar essas 30 linhas, mas é com certeza absoluta. Por quê? Porque você precisa falar de 3 assuntos que foram direcionados. E eu sempre sugiro aos alunos fazerem uma introdução, mesmo que seja com tópicos. Então, como vocês farão nessa proposta de divisão que a prof vai apresentar aqui, que não é a única possível? Eu deixo sempre claro isso, tá? Não é a única possível, mas é a que tem dado muito certo com os meus alunos. Então, vocês farão um parágrafo de introdução tranquilamente, porque o texto é dissertativo. Nesse parágrafo de introdução, vocês construirão com 2 períodos e o farão no modelo roteiro. Em um próximo vídeo, a gente fala sobre esse modelo roteiro, tá? Depois, farão sim 2 parágrafos de desenvolvimento e farão um parágrafo de conclusão. No desenvolvimento 1, vocês falarão sobre o tópico 1. No desenvolvimento 2, sobre o tópico 2 e na conclusão sobre o tópico 3. Por que isso, gente? Por que a conclusão vai ficar falando do 3, prof? Porque como é medidas, proposta de intervenção, é um tópico que tem muito cara de fechamento de texto, entendeu? Ou seja, você vai estruturar como a finalização do seu texto, utilizando de conectores conclusivos, mas vai fazer a fundamentação do tópico 3, percebe? E como são tópicos com notas muito parecidas e você tem que manter a média, você precisa falar na mesma proporção deles, na mesma proporção de todos eles. Então, vocês separarão, pense comigo aqui, ó, são 6 linhas para a introdução. Eu tenho 30 menos 6, 24. 24 dividido por 3 dá quanto? 8. Então, vocês têm 8 linhas para falar de cada tópico, para que você argumente, fundamente na mesma proporção. Você não pode escrever 3 linhas de um tópico e 10 do outro. Porque senão não há média, não há proporcionalidade. Isso vai demonstrar que você sabe muito de um tópico e não sabe nada do outro. Ou até pode ser que você começou a escrever muito, mas não escreveu nada que é relevante. Ficou repetindo, ficou super redundante, senso comum. Então, tem muita atenção. Esses parágrafos, a introdução com 2 períodos, como a prof deixou aqui para vocês, um para a questão da apresentação da temática e outro para a apresentação dos tópicos, tá? E o desenvolvimento, os de desenvolvimento e a conclusão, como eles são de extensão próxima, vocês devem fazer com 3 períodos, tá? 3 períodos vai ficar muito bom, perdão. Com 3 períodos vai fechar bem legal. Prof, e agora, se eu falar 7 de um tópico e 9 do outro? A variação máxima é essa, tá? 7 linhas para um e 9 para o outro. Lembre sempre, agora falou menos de 7, escreveu menos de 7 linhas sobre um tópico, nós já temos problema de argumentação, de defesa, né, de fundamentação daquele tópico.
Nesse caso aqui, no primeiro desenvolvimento, vocês teriam que ter falado sobre a relação de classe social e nível de escolaridade das mulheres que estão presas. No segundo desenvolvimento, vocês teriam que ter falado sobre os desafios relacionados à garantia do acesso pleno que estão presentes, que ainda estão destacados lá na LEP, relacionando a LEP, realmente, a legislação, porque é um concurso com temática bem específica da área, que inclusive a lei também caía para as provas, para as questões objetivas. E na conclusão, que era o fechamento, vocês tinham que apresentar medidas para a garantia desse acesso pleno. Essa é uma das formas, tem dado muito certo. Tem mais especificações de cada uma das partes? Tem, mas isso fica para outros vídeos da nossa série, porque você já sabe que ela é bem curtinha. Todos os vídeos da série estão aqui na descrição ou em algum lugar do nosso vídeo em que está aparecendo o card. Se inscreva no nosso canal para acesso a mais informação de qualidade como essa. Para finalizar, deixo para vocês as minhas redes sociais. Caso tenham dúvidas, é só enviar mensagem ao meu Instagram, @arianebudic, e aqui o nosso canal para acesso a mais aulas da Prof, mais conteúdo. No mais, digo adeus e espero vocês no próximo vídeo da nossa série. Beijos!